Olá, meu nome é Gláucia Pereira, tenho 26 anos, moro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Atualmente eu gravo esse vídeo de São José dos Pinhais. Sou uma mulher de pele negra, baixa estatura, 1,52 m, tenho cabelo cacheado, mais ou menos até a altura dos ombros, um corpo magro, estou vestindo um vestido verde escuro. Estou falando de um ambiente bem iluminado, a parede azul claro. Atrás de mim tem uma pequena estante, uma prateleira vermelha com alguns livros. Sou fruto das cotas raciais. Sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, em licenciatura e bacharelado. Atualmente sou professora da rede pública e privada de ensino. E recentemente eu defendi a minha dissertação de mestrado, também em Geografia, pela mesma instituição. Então eu vou abordar alguns pontos que foram levantados durante a minha pesquisa de mestrado. O título dela foi Territorialidades Negras em Curitiba, Paraná, ressignificando uma cidade que não quer ser negra. Então a cidade de Curitiba ela é vendida como a capital europeia, a cidade modelo do Brasil, é vendido como uma vitrine de planejamento urbano brasileiro, até mesmo internacional. E esse discurso, na verdade, ele esconde as problemáticas que existem por aqui, as desigualdades que existem por aqui. Junto com esse discurso é difundido como se a cidade não tivesse negros e negras, como se aqui não tivesse passado pelo processo de escravidão, como se negros e negras não tivessem contribuído em nada para a cidade, como se não tivesse nenhuma participação sociocultural na cidade, né, o que é um mito. Então, dentro desse contexto que nasceu a minha pesquisa, o objetivo foi evidenciar os territórios de resistência negra na cidade contemporânea. Para chegar nessa discussão, eu também analisei alguns fenômenos na cidade, como o processo de segregação racial, né? Quando eu falo segregação de um espaço urbano, eu estou falando quando nós temos uma distinção de classe social nas regiões, né, da cidade. Isso é muito visível através das habitações, quando nós temos grupos que têm a impossibilidade ou dificuldade de acessar a centralidade da cidade, acessar a equipamentos, a serviços da cidade. E mais do que isso, né, segregação, ela é um instrumento de poder, é um instrumento de controle. A classe alta, a hegemonia, ela se utiliza da segregação para controlar e produzir a cidade, o espaço urbano. E quando essa divisão acontece segundo a aparência corpórea, segundo a cor, nós entendemos que é uma segregação racial. Então, nós temos alguns grupos específicos que vão ter acesso ao uso, à ocupação da cidade, em alguns espaços da cidade. E aí, analisando essa segregação racial em Curitiba, através dos dados oficiais, IBGE, entre outros dados, né, do censo, entre outros dados, foi identificado que nós temos hoje na cidade de Curitiba a concentração da população negra numa parte mais sul e periferizada da cidade, como, por exemplo, estão concentrados em sua maioria no SIC, né, a cidade industrial, por exemplo, também no Sítio Cercado e também no Cajuru, né, que tem as maiores concentrações. Por outro lado, a população branca está concentrado na região ali central da cidade de Curitiba. Como assim, né? O que isso significa? Nessa região central, nesses bairros mais nobres, próximos ao centro, são também os bairros que têm maior concentração de renda. E, pelo contrário, nos bairros onde nós temos a concentração negra, são os bairros que possuem as rendas menores de Curitiba, bem como onde também nós temos as menores rendas, a maior concentração negra, são os bairros que também possuem elevados índices de ocupações, né, de moradias denominadas irregulares.
Em resumo, né, dentro dessa discussão, nós observamos que a raça, sem dúvida, ela é um fator crucial, né, um fator importante para estabelecer ali a constituição do nosso espaço. Ela é fruto histórico e que estabelece um poder e uma ordem na cidade. Frente a essa cidade segregada, nós temos vários territórios de resistência negra espalhadas pela cidade. Na pesquisa, eu analisei 14 desses territórios negros, dos mais diversos possíveis, então territórios com uma ênfase bem religiosa, outras de uma sociabilidade negra, outros no campo educacional, outros no campo mais institucional de demandar políticas públicas, outras com foco de uma economia afrocentrada, e assim por diante, né? Foram 14 espaços. E eu fui tentar entender como que eles se organizam, como eles dão significado ao lugar. Em resumo, esses territórios dão significado ao lugar aqui em Curitiba. O que tem de comum em todos eles é a questão da ancestralidade, memória, algo muito forte. E quando eu falo ancestralidade, não é só uma ancestralidade no sentido sanguíneo, familiar, mas é uma ancestralidade que abarca diversas questões. É um princípio da cosmovisão africana essencial nesses territórios negros. A questão da estética é algo muito forte, então hoje o movimento na cidade tem pautado isso, principalmente, né, a juventude traz essa bandeira muito forte de mostrar que o corpo negro, ele é bonito, mostrar esse lado positivo. O exemplo mais forte através dos nossos cabelos, né, o black, cabelo natural, então evidenciando a estética, né, como algo político, resgatando a autoestima negra. E também dentro desses territórios foi analisado a questão da cultura, né, cultura como política. Então, se questionando que não tem uma cultura branca, dominadora, como única, que existem outras culturas, como a cultura negra, que deve ser pautada, valorizada, e que ela também se faz presente na cidade de Curitiba, através de várias expressões negras. Então, esses territórios negros nos evidenciou que, mesmo através desse silenciamento, mesmo através desse discurso de capital europeia, de cidade branca, né, europeia, sim, nós existimos, sim, nós estamos aqui. Desde lá do tempo de escravidão já se tinha resistência negra na cidade, e que por mais que tente apagar, por mais que se tente silenciar, não consegue, não vão conseguir. Nós estamos aí com as nossas forças e lutando e lutaremos constantemente para não deixarem esse racismo, né, tão presente na cidade, para que não se deixe esse racismo tão presente na cidade apagar a nossa memória e a nossa história.